uma baita aula, Tico. Então, hoje a gente vai falar um pouco aí do outdoor, né? Esse cultivo mais barato, com substrato orgânico, né? E aí, né, durante aqui a temática, a gente vai falar desse planejamento de cultivo, né? Quantidade de planta, espaço, os vasos, vamos falar um pouco do manejo desse solo, da fertilidade dele, estrutura, a parte biológica tão importante. A gente vai falar das plantas companheiras aí também, tão importantes, dessa diversidade de manter todo o manejo ali, e o tal do manejo integrado de pragas, o MIP, o MIP, né? Que vai ter uma função muito importante aí para você prevenir. Rafa, muito obrigado. A palavra está com você, meu querido. Vamos para mais uma aula, galera. Prepara o caderninho aí. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Gorilla Microbes, Flower Mind. Bom, então, vou começar já falando daquela pergunta que surgiu aí, que não foi nem uma pergunta, né? O rapaz falando que tinha muito problema com praga no outdoor. Do que eu vivi na Brasil, por exemplo, a gente plantava em outdoor, né? E era muito mais tranquilo de praga do que no indoor. Olha o indoor, se você não tiver tudo controlado, qualquer praga que chegar ali, a população explode muito rápido e é difícil controlar. No outdoor, eu acho que tem um equilíbrio muito melhor e não vejo esse problema com praga grande assim no outdoor. Eu acho que é muito mais fácil de controlar do que principalmente se for um cultivo pequeno, né? O senso comum é a gente pensar que o outdoor, por a planta estar exposta às condições ambientais naturais e por ter uma circulação maior de bichos por ali, ela seria mais atacada. Mas isso que o Rafa traz abre a cabeça, né, Tico? Porque você pode ter um espaço indoor. Se ele não tiver controlado, é isso. Ele está sendo um ambiente não para a planta crescer, mas para desenvolver as pragas ali naquele lugar, né? Exatamente, cara. Acho que o Rafa já traz uma informação que a maioria dos cultivadores tem uma visão equivocada a respeito do outdoor, né? Entendendo assim que o outdoor sim, ele é passível de praga como qualquer outro cultivo, mas ele às vezes é menos passível de praga ao cultivo indoor devido à condição não ser tão propícia para. E aí o que o Rafa, na minha opinião, traz é algo com experiência, né? Porque assim, o Rafa, tá meio estranho. A galera às vezes sem viver já tá dizendo como tem que ser, e aí a gente tá tendo que trazer essas informações de maneira mais qualificada, porque tem que lembrar, você tomava conta, né, de 4.000 plantas lá na Brasil. É planta pra dedéu, tudo no outdoor. E Tico, né? Eu tô tendo uma surpresa no chat aqui, ó. A Lígia falando também, né? Nunca tive praga no outdoor. O Gabriel falando aqui, né? Também não tenho praga no outdoor. Então é isso, ó. A gente vai entender bastante hoje. Rafa, pra gente começar essa aula de hoje, fala um pouco desse planejamento, né? A gente tem que pensar nessa quantidade de plantas, qual que é o espaço que essas plantas vão estar, a época do ano também, né, que você vai plantar no outdoor, pensando nesse fotoperíodo, tamanho de vaso, ou vai ser direto no solo, como é que é todo esse rolê aqui nesse planejamento? Eu acho que o mais importante do cultivo é esse plano aí, né? É você ter um plano para seguir. Você começar a fazer um monte de coisa, você se perde, e mesmo que dê certo, depois você não consegue reproduzir, porque você não sabe o que foi que deu certo, o que foi que deu errado. Então, ter um plano, seguir ele com calma, fazer as coisas com calma, esperar ter um resultado, ter um retorno, qualquer produto que você aplique, qualquer adubo que você coloque, para você saber se foi bom, se foi ruim. Então, acho que a primeira coisa é sentar e fazer o seu planejamento. Uhum. E aí, cada tópico desse aí vai influenciar diretamente um no outro, né? Meio que um conjunto mesmo. Então, se você souber a quantidade de plantas que atende a sua necessidade ali para produzir seu medicamento, que vai não vai deixar faltar, melhor, né? Você já tem uma quantidade ideal. Sim. E aí você tem que ver também se cabe no seu espaço. Geralmente no outdoor a gente consegue ter plantas grandes, não precisa de um espaço com 30, 40 plantas, né? Se você tiver uma, duas, tá ótimo. Esse espaço, se você for fazer no seu quintal, é bom não estar muito perto também da casa, porque às vezes a sombra, o telhado, quando passa um pouquinho da casa, fica com goteira. Se você plantar ali embaixo daquela goteira também sempre dá problema. Então tem que se atentar a isso, ao espaço, ver quantas horas de sol pega, ver se tem alguma luz durante a noite ali que vai influenciar. Então é bom ter essa noção também. A questão do fotoperíodo, né, que o pessoal sempre fala, outdoor
uma colheita por ano. Você planta na primavera e colhe lá no outono, no inverno. Tá refém do tempo, né? Mas você pode dar uma manuseada nisso, né? Não necessariamente você fica refém, né? Exato. Principalmente se você for plantar de semente, você consegue colher o ano inteiro. Você planta, a questão é que durante a primavera e o verão a planta vai crescer mais, vai ficar maior, e no outono e inverno ela vai ficar menor. Mas ainda assim, a planta ela não vai brotar florescendo. Ela demora um tempo. Esse tempo a gente chama de atingir a idade de maturidade fisiológica. Sim. Que é quando ela consegue florescer. A planta, quando é muito pequenininha, veio de semente, ela não consegue florescer, como se fosse, né, uma criança, um adolescente que ainda não tem uma maturidade fisiológica para certas coisas. Sim. Então, a planta vai florescer depois de uma certa idade. E como a gente sabe que essa planta atingiu a maturidade fisiológica? Muitas das vezes, quando ela começa a soltar aqueles pistilos, que a galera chama de... pré-flor, né? Uma pré-flor, né? Ali nos nós, mesmo no vegetativo, isso aí é um indicativo de que sua planta tem a maturidade fisiológica para florescer. Não necessariamente você tem que florescer ela. Você pode deixar ela no vegetativo, mas ela já estaria pronta, vamos dizer assim, né? A qualquer momento que você quiser trocar o fotoperíodo. Exato. Ela vai florescer. E essas são as verdadeiras pré-flores, né? Que o pessoal costuma chamar aquele início de floração de pré-flora. Na verdade, não existe esse termo de pré-flora. Pré-flora é tudo que é antes da flora, no caso, o vegetativo inteiro. Boa. Esse termo só um sinal de maturação da planta que ela tá pronta já para seguir para produção de fato ali, né? E aí vê, né, ali o vaso, o solo, fica muito nítido, né, Tico, como é importante você mapear o teu espaço. É a mesma coisa que a gente faz no indoor, você vai ter que escolher o que você vai ter ali de dinâmica de metragem ali, né? Então faz todo sentido, é quase o mesmo plano, só que ali você vai, em vez de colocar os equipamentos, você vai ver qual parte desse outdoor pega mais sol, tem o melhor fluxo de vento, tem a descrição ali, né? Então também é muito importante esse plano. Com certeza. Inclusive, Rafa, a gente tá lá no Ganza App, né, subsidiando para a galera a construção desse plano, né? A galera tem lá a ferramenta de construção do seu plano de cultivo, onde você pode botar ali suas plantas, definir uma agenda, né? Essa história da gente esquecer o que fez entre um plano e outro é muito importante, porque às vezes você não sabe o que deu certo, quando você não anotou, você sequelou, e se você sequelou, você pode, né, às vezes dar certo no e errar em 3 até lembrar o que fez, ou até dar sorte de acertar de novo uma condição específica. Então, essa história do plano, com quantidade de planta, espaço, fotoperíodo, vasos e ciclos, é muito importante. Agora, eu queria que você destacasse um pouquinho essa questão do fotoperíodo, né? Que é a seguinte, bom, primavera, verão, a planta vai crescer, certo? Depois, outono e inverno, ela vai florir porque a gente tem uma mudança aí de fotoperíodo natural da Terra. Mas se eu quiser alargar, né, durante o inverno e durante o outono, esse meu fotoperíodo, ou seja, continuar com que a minha planta fique vegetando por mais tempo, é possível fazer isso no outdoor ou não? Com certeza dá para fazer. Na Abra-Rio, eu fazia uma colheita por mês, né, durante o ano todo, uma colheita todo mês. Para você ver como a gente consegue controlar. No caso, a gente pode usar um refletor, aquele de jardim, a prova d'água. Aquele refletor é perfeito, a prova d'água, pode pegar chuva, não tem problema. Não precisa ser muita luz, porque você não quer que ela... Você não está dando luz para ela fazer fotossíntese, né? Você está dando uma luz ali só para controlar o fotoperíodo dela. Então, se você deixar uma luz acesa, por exemplo, vai anoitecer 6 horas, já. Você acender esse refletor e deixar aceso ali até meia-noite, ela não vai florescer. Boa. Então, a planta vai continuar no vegetativo. Melhor ainda, se você quiser economizar energia, você pode acender, por exemplo, o refletor meia-noite e apagar 2 da manhã, só para quebrar o período escuro em 2. Ah, olha só, essa dica, galera. Continua vegetando. Reparou? Porque você vai anoitecer às 6, normal. Chegou ali meia-noite, liga 2 horinhas de luz para ela só dar aquele choque e continuar navega constante. Você tem, né, menos horas de lâmpada ligada, então tem um consumo de energia mais baixo. Essa dica é de ouro, hein?
sempre assim aí, metendo marcha. Rafa, agora a gente vai entrar nesse fato, né? Tá no outdoor, você pode tanto usar vasos como se faz no indoor, quanto também fazer ali direto no solo. Tem diferença isso? E como é que a gente vai fazer o manejo desse solo aí para deixar ali um super solo, né? Deixar o local rico ali para a planta se alimentar? Então, se você não tiver um solo preparado para a agricultura, o substrato no vaso vai te dar um melhor resultado. Por incrível que pareça, muita gente acha que não, mas vai te dar um melhor resultado. Se você preparar um substrato bom também, né? Você tem que ter ali a aeração, tem que ter uma fertilidade boa. O que acontece? A maioria dos solos que a gente vai ver de quintal são adensados, né? Não entra oxigênio ali. Tu vê que é um solo batido, um chão duro. Quase cimento, a água, né, já tem dificuldade para entrar, imagina o oxigênio. Então, tem essa dificuldade. Então, se você realmente tiver um espaço grande, quiser fazer um manejo no solo, você gosta de agricultura, você usa o solo, mas você vai ter que fazer diversos manejos ali para esse solo ficar no ponto ideal. No caso, e vai demorar alguns anos. No vaso, você consegue fazer isso mais rápido. Agora, é bom ter um vaso grande, né? Porque a vantagem do solo é justamente o espaço ilimitado. A raiz cresce ilimitado. No vaso, ela fica presa. Então, se você tiver um vaso muito grande e seu ciclo for curto, meu ciclo vai ser 2 meses de vegetativo e 2 meses de floração. Não é uma planta com raiz tão grande. Se tiver um vaso de 50 litros, já é mais do que o suficiente. Boa. Agora, o ideal mesmo, é os dois, né? Você coloca o substrato em cima do solo, igual o pessoal faz lá aqueles mega outdoor que a gente vê, né? Aquelas plantas gigantes, é sempre uma cama de cultivo em cima do solo, direto. Sim, porque vai ter disponibilidade rápida no vaso e ao longo do tempo ela vai expandir para o solo do espaço ali mesmo e vai bombar, né? Chegar à árvore. Essa técnica é boa aí para quem tem esse solo. E aí, o Rafa, você traz, né, essas 3 estruturas, né? A fertilidade desse solo, né? A estrutura dele com essa matéria orgânica e a parte biológica dos fungos que vão fazer ali toda essa função da microvida, né? Explica um pouco essa sequência. Então, o ideal, antes de adubar, o ideal, fazer uma análise de solo. Não é algo caro, mas também não é algo que está na realidade de todo mundo, né? Nem todo mundo também quer fazer. E você cansa de ver aí o pessoal com horta no quintal, nunca fez análise de solo e colhe um monte de planta. Então, Rafa, essa análise de solo é só para a gente saber o que tem ali já a priori, né? Só para você. E aí você coloca a quantidade ideal só para completar. Boa. É uma economia, né? Para quem tem larga escala, tem que fazer. Agora, você ter 1, 2 plantas no quintal, não tem problema. Agora, sobre a adubação, o que a gente tem que entender? Os solos no Brasil são naturalmente ácidos, são solos ácidos, e são solos ricos em alumínio, que é tóxico para as raízes da planta. Então, o que a gente faz sempre antes de adubar qualquer solo no Brasil? Fazer calagem, aplicar calcário. Isso aí é regra. Uhum. Só que com a análise a gente aplica a quantidade ideal, né? Sem análise a gente tem uma noção, dá para ter uma noção de quanto a gente tem que aplicar. Mas o ideal é isso, aplicar o calcário. Se você for fazer direto no solo, não fazer no substrato, você cava esse solo ali com a enxada, dá uma revirada nele para soltar um pouco, porque ele com certeza vai estar compactado, é bom você soltar. E esse calcário você incorpora nesse solo, mistura bem, porque ele só vai agir ali onde você misturar ele. No caso, o calcário vai subir um pouquinho o pH do solo e vai neutralizar esse alumínio que é tóxico para as plantas. Aí o próximo passo, depois de você aplicar o calcário, é você aplicar o gesso agrícola. Boa. O gesso agrícola vai fazer o quê? O gesso agrícola não altera o pH. Muita gente acha que o gesso altera o pH também por ter cálcio, né? Mas ele não altera o pH, mas ele neutraliza o alumínio, que é tóxico também. Boa. E qual é a diferença do gesso para o calcário? O calcário ele só vai reagir ali onde você misturar. O gesso, a água consegue levar ele, carregar esse sulfato de cálcio, e ele neutraliza o alumínio que está lá embaixo, em profundidade, que a raiz vai com certeza alcançar lá. Chegar. Né? Uhum. Então, quando você aplica o gesso, você permite que a raiz cresça mais, se expanda mais, porque está sem alumínio ali em profundidade. Então, a raiz consegue explorar mais esse solo em profundidade. Por isso que é bom utilizar os dois. Muito e depois desses 2 passos, você aplica o pó de rocha para remineralizar esse solo, né? Enriquecer de nutrientes. Então, E o próximo passo depois disso seria adicionar a matéria orgânica. A vida que vai dar essa estrutura para o solo. Basicamente o que tem no kit Suruma. Né? No kit Suruma, isso que eu ia falar, né? O calcário, o gesso, o pó de rocha e a matéria orgânica. É esse pensamento que tem ali no kit. Show.
é algo que já vai resolver o seu problema. No caso, se você for plantar direto no solo e for usar o kit Duruma, você pode usar 2 kits por metro quadrado. É o suficiente. Boa. Mistura bem ali e pode fazer o seu cultivo que tenho certeza que vai dar certo. Em termos de fertilidade vai estar ótimo. Ô, Rafa, Então, eu quero pedir uma indicação bem prática para você. Por exemplo, né? Eu tenho ali o meu quintal, sou cultivador de quintal mesmo. Vou ali cultivar as minhas 6 plantinhas que o Xandão deu aí o Fatality para a gente poder fazer. Meu quintal é um quintalzinho ali de 3x3, né? Quintalzinho básico, aquele fundo de rolê, fundo de casa, e aí eu estou percebendo que eu tenho um solo bem compactado no meu fundo de quintal, né? Seguindo essas 3 pilares que você colocou aí, qual seria o manejo para esse meu 3x3 lá atrás, né? Eu não vou fazer análise de solo, mas posso já pegar e fazer uma adubação? Posso dar uma revirada no solo e ver como é que está lá dentro? Que tipo de análise eu posso fazer para verificar essa fertilidade, essa estrutura e essa biologia para eu poder executar nesse meu 3x3 de fundinho lá ele? Então, com certeza, ele não vai estar bom no ponto de vista de fertilidade, de estrutura e de biologia. Não vai estar. Não tem como. Mas o melhor teste que você vai fazer é a planta, né? O resultado na planta. É o melhor teste. Mas eu, pela experiência que eu tive lá na Brahir, já sei como funciona. Você vai colher, se você não fizer nada, só adubar ali, basicamente, você vai colher, aí vai colher aquele bud fofo, aquele fluff, não tem jeito. Você vai ter que realmente dar uma cavada ali, soltar esse solo. O pessoal aí falou da terra vermelha. Geralmente esses solos essa terra vermelha, esse barro, né? Por isso que ele é bem compactado, é um barro bem difícil de entrar oxigênio, entrar água. Então, por isso é bom você soltar ele, misturar bem. E você vai ter que ir aplicando o manejo para melhorar essa estrutura. Você vai ter que ir aplicando produtos biológicos para melhorar essa biologia. Não tem para onde correr, não existe milagre, infelizmente. Não. Mas é isso, galera. Fica aí então, né? Você tem um quintalzinho, tem um terreninho ali que você dá para fazer o cultivo ali. Se não der, o ideal seria você fazer uma amostra dela para só saber mais ou menos como é que está a qualidade dessa fertilidade, estrutura e biologia desse solo, e aí é só fazer esse manejo, né? Revolver, colocar essa estrutura aí da matéria orgânica, né? Dar essa vida para as bactérias e para os fungos, e aí já era, né? Manutenção ali cada vez maior. E aí é a beleza porque assim, Tico, tudo isso parece muito complicado, mas, cara, é a natureza, é o processo mais natural possível acontecendo, né, cara? Não, e nem é complicado, realmente cavada com a enxada e misturar um adubo no solo, é basicamente isso. Exatamente. Mas o ideal seria realmente você preparar um substrato, se você quer ter um resultado, precisa realmente colher peso para fazer seu medicamento, ter poucas plantas, que aí em poucas plantas você consegue um peso maior, prepara um substrato, coloca em cima desse solo. Ah, mas eu não tenho aquelas cintas que o pessoal usa lá na gringa, né? Pô, faz com tábua, com tijolo, um canteirinho, já tá ótimo. Só de você não botar nada entre o substrato e o solo, para impedir que a raiz passe, tá ótimo. Boa. Tem um resultado ótimo. Ó, vou dar a dica, hein? Para quem? Porque o Rafa vira e mexe, aparece lá na nossa oficina para ajudar na receitinha aí da galera. Então, ó, já vem aí para nossa consultoria. No curso tem um módulo com o Rafa aí também, top demais. Cara, ter aula com esse monstrão aí, cara, é praticamente para particular, hein, Tico? Porra, cara, aí... É para poucos, mano. É para poucos. Direto de Portugal, né? Mas não só isso, né? O cara sempre tomou conta de muita planta. A gente chama ele aqui de o rei do substrato orgânico, porque tem a receita de milhões, a receita que tá fazendo muita gente durante muito tempo render bem. E aí, Rafa, entendendo que eu consigo, mesmo naquele solo compactado, melhorar essa estrutura, melhorar essa fertilidade e melhorar essa biologia do solo, esse meu canteirinho 3x3 vira uma micro fazendinha ali para criar a nossa querida plantinha que a gente prefere e gosta, não é isso? Exatamente. E para melhorar essa estrutura, a gente pode utilizar matéria orgânica para cobrir, no caso, outras plantas, né? Resto de planta, resto de matéria orgânica ali
para cobrir esse solo. Importante manter ele coberto, porque isso vai segurar a umidade no solo. Geralmente esses solos secam muito rápido, então você tem que manter ele coberto. Ter mais plantas ali, quanto mais raiz você tiver dentro desse solo, melhor vai ser para, além de adicionar matéria orgânica, melhorar essa porosidade, que eles criam esses canais, né? Onde a água consegue penetrar, o oxigênio consegue entrar. Então, preencher o espaço de vida mesmo. E da parte da biologia, hoje em dia também o pessoal já está se aprofundando bastante nessa parte de biologia no orgânico. Dá para a gente falar um pouco mais dessas bactérias, desse fungo, o nome de algumas bactérias que a galera pode comprar para utilizar. No caso de bactéria, que você tem que ter de importante aí, são bactérias fixadoras de nitrogênio. Isso aí você já vê sendo bem comercializado, um monte de grow-shop comercializando. Só que a galera compra e geralmente nem sabe o que está comprando, né? Não conhece o nome das bactérias, não conhece o nome dos produtos. Então, para você entender, tem bactérias fixadoras de nitrogênio, que elas precisam se associar a algumas plantas. Então, ela precisa se associar a uma planta da família leguminosa, por exemplo, para conseguir fixar esse nitrogênio, retirar esse nitrogênio do ar e entregar para a planta. Então, não adianta você comprar essa bactéria e utilizar lá na nossa plantinha, porque não vai acontecer. Não vai acontecer a simbiose. Ela faz simbiose só com algumas espécies de plantas, geralmente da família das leguminosas. Então, quais bactérias são essas? Rhizobium, Bradyrhizobium. Se você for comprar essas bactérias, você vai ter que plantar ali leguminosas perto da sua planta. No caso, exemplo de leguminosa barata que você vai achar. Feijão. Feijão é uma planta leguminosa. Porra, todo mundo tem feijão em casa. Só meter lá, Então, a soja, que o Brasil é o líder aí, ninguém gasta 1 grama de adubo de nitrogênio na soja, por exemplo. Só essas bactérias. Porque a soja é uma leguminosa. Então, ela vai fazer essa simbiose e vai conseguir fixar esse nitrogênio. Mas tem bactérias que fixam o nitrogênio que são de vida livre. Não precisa fazer simbiose com a planta. Então, essas bactérias geralmente elas são estudadas em culturas que são gramíneas, no caso, milho, cana-de-açúcar, porque essas plantas têm um sistema radicular, né? As raízes são como se fosse uma cabeleira, muita raiz, e cria um ambiente ideal para essas bactérias viverem lá. Então, se você vai aplicar essa bactéria no seu solo, é bom que o seu solo tenha bastante oxigênio, fique sempre úmido, tenha bastante vida ali, bastante raízes para trocar alimentos com essas bactérias. Aí, no caso dessas bactérias, a mais famosa aí é a Azospirillum. Se você procurar, você vai encontrar. É bom de aplicar. Tem bactérias também que, principalmente para quem vai plantar no solo, é muito importante você ter algumas estratégias para conseguir absorver fósforo. Fósforo é um nutriente muito difícil da planta conseguir absorver em solos do Brasil, porque eles ficam presos de diversas formas ali dentro do solo. Então, tem algumas bactérias que fazem serviço de solubilizar o fósforo. Então, pseudomonas, bacilos, essas bactérias, se você aplicar, ela vai conseguir pegar esse fósforo que a planta não consegue absorver e transformar ele numa forma que a planta consegue absorver. Isso também ajuda bastante. Já tem sugestão de tema para as próximas vindas do Rafa. Se você quer ver aí mais um aprofundamento aí dessa parte biológica desses fungos, bactérias benéficas aí, escreve para nós que aí a gente chama o Rafa para um aprofundamento. E aí, Rafa, agora sim, acho que dá para vir para as plantas companheiras então, né? Você falou das leguminosas aí, que outros tipos de planta e como deve ser feito esse consórcio dentro desse mesmo espaço aí? Eu botei ali plantas companheiras, porque é como a galera mais conhece também, né, com esse nome de companheiros. Mas são plantas de cobertura, plantas de serviço, porque elas fazem diversos serviços. Não é só você pegar qualquer planta e jogar ali junto com a outra planta, pronto. Tem plantas companheiras. Não é assim, por exemplo, se você pegar um tomate, ele não vai ser uma planta companheira, ele vai provavelmente competir em nutrientes com as plantas, porque eles absorvem praticamente os mesmos nutrientes, cálcio, potássio em grande quantidade. Então eles vão brigar. Então, você tem que também entender um pouquinho como essa planta vai te ajudar, essa planta companheira. Então, no caso de adubos verdes, se você quer uma planta que vai fornecer nutrientes, ideal que seja uma leguminosa. Boa. Porque ela consegue fixar o nitrogênio. Quando você cortar essa planta, as podas dela, essas folhas, esses caules vão estar ricos em nitrogênio. Você deposita ali sobre o solo, você vai cobrir o solo e ainda vai estar dando um adubo para a sua planta. Boa. Então, é basicamente isso. Eu quero dar nutrientes. Vai atrás de leguminosa. Então, no caso, se você tem um outdoor com bastante espaço,
ideal você utilizar plantas que você consiga podar e ela rebrote, para você não ter que ficar plantando sempre. Boa. Então tem a glericídia, é uma leguminosa ótima, se você tiver espaço, porque ela fica, se você não cortar, ela vira uma árvore. Uhum. Você pode cortar ela e deixar só o caule principal sem folha nenhuma, com 1 metro de altura, que ela rebrota. Você quer o enraizamento dela ali para ela fazer essa fixação, né, cara? É isso. E o que ela produzir de folha, de galho, você corta, porque isso vai ser o seu adubo. Boa. Picota bem e joga sobre o solo. Esse é o seu adubo. Boa. Ô, Rafa, só algumas outras opções que a galera tá perguntando aqui, ó. Grama, a questão da grama em volta, rola? Grama não é muito bom, não. Eu acho que se você quiser colocar uma gramínea, no caso, coloca o milho. Milho é barato e é tranquilo. Todo mundo acha em qualquer canto. Compra outra milho. Aqui, ó. Outra bem diferente, suculentas. Colocar suculentas aí ao redor. Dá para fazer essa função? Então, não vai te ajudar em nada. Nada, né? Vai só embelezar o ambiente. Só vai deixar mais bonito o espaço ali, mas não vai ter função. Não vai ter só função. fachada, né? Ó, fica bem claro agora, hein, galera? Muito legal aí você que tá querendo colocar uma planta junto aí no teu cultivo, opta aí pelas leguminosas, né? E aí você vai conseguir fazer uma melhor fixação aí. Esse é outro tema que a gente pode aprofundar, porque aqui é vasto, porque vai depender do espaço, né, Rafa? Se tá em vaso, se tá num espaço maior de quintal, muita coisa aí pode influenciar, né? Se você tiver um espaço grande, o que eu recomendo é isso, glericídia, e uma planta também que a gente chama de margaridão. O nome científico dela é Titônia diversifolia. Essa planta é ótima, ela tem bastante nitrogênio, bastante fósforo nas folhas dela e ela rebrota. Você pode podar ela que ela rebrota. Então, para quem tem espaço, eu recomendo isso aí. Para quem não tem espaço, vai de feijão mesmo. O feijão não é o mais eficiente, mas ele faz também, ele fica nitrogênio. Feijão é fácil, só ir na cozinha lá, galera, pegar uns grãozinhos ali. Ô, Rafa, a arruda, a hortelã, essas paradas também vai brigar, né? Essas aí entram como repelente. Ah, então também é funcional, entra como repelente. Tem função. Tem as produtoras de biomassa, que são as que vão produzir folha, caule, bem rápido, para você poder cortar e cobrir esse solo. Porque o importante do outdoor é você ter o solo sempre coberto. Isso é muito importante. Porque além de você manter essa umidade, você consegue dar alimento para os micro-organismos, porque eles ficam na região que tem mais oxigênio, que é a superfície do solo. Então, se você botar ali matéria orgânica na superfície do solo, vai ciclar rápido. Esses micro-organismos vão consumir essa matéria orgânica e vão liberar o nutriente para as plantas. Então, nada de enterrar, galera. Muita gente faz um buraco e joga ali para enterrar. Enterrar não funciona. Tem que ser em cima do solo, porque tem que ter a presença de oxigênio. Se você enterrar, fica com pouco oxigênio e você vai atrair micro-organismos que são maléficos. Olha só, hein? Caramba, várias. Desbloqueio da mente aqui, hein, Tico? Muito top, galera. É isso, ó. Então a planta companheira vai depender do objetivo, né? Ela pode ser tanto ali como repelente, como a fixadora ali de nitrogênio, né? Então é saber qual que é o objetivo e o espaço. Mas, cara, baita aula, como sempre, né? O Rafa é como foda. Como sempre, cara. Rafa é foda. Rafa, eu queria me aprofundar um pouquinho nessa questão das atrativas, né? Você falou dos adubos verdes, falou das produtoras de biomassa, falou um pouquinho das repelentes, mas essas atrativas eu acho que a gente poderia entender melhor esse conceito e quais seriam essas plantas atrativas. Elas são as armadilhas? Então, o ideal para você saber qual atrativa você colocar na sua área é você ter as armadilhas. E com as armadilhas, você vai pegar ali os insetos que estão presentes e você vai saber. Só que é isso, você vai ter que saber o inseto que está presente e estudar quais plantas são atrativas para esse inseto, e você coloca essa planta no seu ambiente, porque o inseto, em vez de ir lá na sua plantinha principal, ele vai para essa planta, entendeu? Boa. Você tira, a praga já está ali, só que em vez dela se alimentar da sua planta principal, ela vai se alimentar dessa planta atrativa. Boa, e aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer um controle ali também para segurar essa população. Ou você aplica algo que vai matar diretamente essa praga, ou você faz um controle manual, cata fisicamente, não sei, retira da área, porque essa praga, como ela vai estar numa planta que é atrativa para ela, que é algo bom para ela vai ficar tranquila ali, vai se proliferar, vai aumentar, ela vai consumir toda essa planta atrativa, vai comer essa planta toda e depois vai partir para a sua planta principal.
Que massa. Então, é uma questão de manejo. Você tem que entender ali, mais ou menos, o que está acontecendo. Sim. Porra, Tico, eu vou te falar só uma coisa, cara. Tem esse conteúdo ainda em maior detalhe lá no curso. Não dá para perder, cara. A gente tem esse professor aí, cara, na consultoria a gente tem a presença dele de vez em quando lá também para ajeitar uma receita. É uma honra, cara, ter um cara que entende tanto na prática ali, na teoria e traz para a comunidade esse conhecimento. Então, ó, convido você, galera, vem conhecer o conteúdo aí desse curso, vem com a gente aí nas nossas turmas de oficina, porque é esse tipo de conhecimento que a gente vai ter que sempre abre a mente, mesmo da gente que fala com o Rafa sempre aí, ó, ele sempre traz alguma coisa nova que abre a nossa mente, hein, Tico? Tá sempre explodindo a nossa cabeça, Rafael, porque é o seguinte, né, cara, ter alguém gabaritado, né, que literalmente estudou ciência do solo, se aprofundou sobre isso, né, entendeu essa história do solo e essa apropriação, né, de nutrientes, nessa conversa com outras plantas, é muito importante para a gente que está ali fazendo o nosso próprio cultivo, por quê? Porque a gente já pega um caminho traçado, né, galera? Essa história de a gente tentar reinventar a roda o tempo todo é muito difícil. Pô, o trabalho do engenheiro agrônomo, né, Rafael, é justamente esse, né, fazer análise de solo, entender, né, o manejo e entender o cultivo que vai ser feito e pensar nesse manejo, né? E isso, um cientista de solo faz exatamente o quê? Explica pra galera, Rafael. O cientista de solo, ele ainda é subdividido em várias camadas, que o assunto é muito vasto. A agronomia é uma coisa gigante. Então, no solo, você ainda consegue se aprofundar na química do solo, que aí você pega a parte de adubação, a física do solo, toda essa parte de estrutura, de como os solos são formados, e a parte da biologia do solo. Nossa. A minha formação foi mais para a parte da química do solo, fertilidade do solo, mas unindo muito com a biologia, porque eu trabalhei justamente com plantas companheiras, plantas eficientes em absorção de fósforo. Foi o tema da minha dissertação do mestrado. Então, a parte que eu mais entendo ali é essa parte das plantas eficientes em absorver nutriente, toda a questão do fósforo, toda a dinâmica do fósforo no solo e na planta. Essa parte eu pego bem também. Uau! E essa parte da biologia eu fui fazer depois, uma especialização, né? Eu fiz depois uma especialização em nutrição de plantas, mas com foco também em biologia do solo. Que massa, cara. É muita bagagem aí, galera, para trazer para o cultivo individual aí teu, das tuas plantinhas, das tuas 6 plantinhas. Vai ficar fácil aí, cara, seja no indoor e no outdoor. Ó, a gente vai para a última temática aqui da aula do Rafa, que é justamente essa importância e talvez por isso que dá para fazer um controle de pragas efetivo, mesmo no outdoor, que é esse manejo integrado de pragas aí. Vamos lá. Eu vou só voltar um pouquinho natural, porque tem as plantas companheiras para os vasos também, né? Boa, manda. Aí, que eu vejo, às vezes, a galera coloca um negócio ali, uma planta companheira gigante, que às vezes tampa a luz da planta principal, então é sempre um problema. Então, se você quer plantas que fixam nitrogênio para botar no seu vaso, uma boa é trevo. Trevo fixa nitrogênio e é pequenininha, não tampa a luz da tua planta. Tem que lembrar que a planta principal é a nossa, né, cara? Não é a planta companheira. Não é a companheira. E aí você pode botar um feijão também, que é algo que fica pequeno, você consegue cortar fácil. E milho de pipoca também. Milho de pipoca, ele cresce, dá bastante biomassa, você corta ele e serve para cobrir o substrato. Em vez de comprar feno, a galera pode plantar milho de pipoca ali, quando tiver na altura legal, você corta e deixa ali sobre o substrato. Vai fazer o mesmo efeito do feno lá, que você precisa comprar, que você precisa correr atrás. Show. Cara, muita dica top. Agora sim, vamos para o manejo integrado de pragas. Manda ver. Então, eu botei o manejo integrado de pragas, mas na verdade, cara, no outdoor é incrível. Não atrai muita praga. São poucas coisas, bem pontual mesmo. Às vezes uma mosquinha, mas é muito pontual em comparação com o indoor. Eu acho que o indoor dá muito mais praga, dá muito mais trabalho para controlar. Mas vamos lá, vamos fazer esse manejo integrado aí. Então, o ideal é você fazer um preventivo sempre. Não espera aparecer para você controlar. Faz um preventivo. E esse preventivo é bom você usar uma diversidade de produtos.
Sempre. Porque a praga se acostuma, né? Ela vai se... Também, e você consegue afetar o maior número de pragas possíveis. Boa. Com uma maior quantidade de produtos. Então, o que eu acho ideal é sempre isso. O que você pode usar ali de orgânico, falando de realmente o que é aprovado para uso na agricultura orgânica. Você pode usar o óleo de NIM, você pode usar metarrísio, que é um micro-organismo também, que vai ajudar no controle. Boa. Você pode usar lá o controle de pragas do Flower Mind, lá, que é algo físico, que não é um preventivo, é algo físico. Quando você já vê a praga no local, você utiliza. Boa. Então, o mais importante desse manejo é ter uma diversidade de produtos, focar sempre no preventivo. Esse controle você pode fazer quando ele... para você ter uma ideia de quando o número de pragas está aumentando no local, você pode usar aquelas armadilhas, amarela, azul. Boa. Aquelas armadilhas, elas não servem nem tanto para tirar ali a praga do local. Elas servem mais para você saber o que tem no local. Saber a quantidade. Né? Identificar tanto a praga quanto a quantidade de proliferação que tá, né? Exato. E aí poder fazer um controle. É importante frisar, né, Rafa, que várias daquelas armadilhas, principalmente aquelas que são em fita, né, elas vêm quadriculadas, justamente para você ficar avaliando essa quantidade evoluindo ou não, para você ter essa métrica, né, do tempo e da quantidade que está sendo preenchida pelas pragas ali. E não necessariamente uma armadilha para resolver o problema. Não vai combater, né? Exato, num espaço menor, talvez num grow, né, você até consiga ali mais ou menos combater, porque você está num espaço pequeno, mas quando você está no outdoor, você não está combatendo, você está verificando se existe ou não, né? Exato. Exatamente. E aí, se você for utilizar um inseticida, algo que vai realmente matar essas pragas, aí você tem que saber qual é o seu manejo também. Por exemplo, eu tenho só uma planta, não tem mais nada, meu quintal é ali aquele que eu dou uma varrida até para tirar aquele restinho de folha. Uhum. Ok, você pode utilizar o inseticida, não tem problema nenhum. Agora, não, eu quero construir realmente um ambiente ali no meu quintal, eu tenho várias plantas, não tenho só uma. Então, se você, às vezes, aplicar um inseticida, você vai matar uma praga, mas você pode matar um inseto que seja benéfico para você, que vai controlar alguma praga, inclusive. Então, é bom você também ter essa visão, olhar ali na armadilha quais os insetos que estão presentes. Tem algum inseto que é bom estar aqui, para ter uma joaninha. Pô, joaninha é ótimo você ter ali no local. Aí você vai usar um inseticida na joaninha, vai matar ela. Aquela dos bioindicadores ali, né, Rafa? Então, se você... Às vezes, então, quando vem muita praga no cultivo outdoor, então eu tô pensando aqui, você falando isso, talvez seja até por um manejo inadequado de defensivos ali, né? Que você tá matando tanto as pragas mesmo, quanto também os predadores dessas pragas. Então, você acaba tendo um ambiente ali que alguma praga se instaure, né? Pode ser isso mesmo? Com certeza. Né? Se você ficar utilizando inseticida toda semana, às vezes sem necessidade, sem estar ali nenhuma praga, você acaba realmente tirando esse equilíbrio do ambiente, enfraquece ali esse equilíbrio e atrai mais praga. Você acha que se você parar de aplicar, vai chover praga na sua planta. Nossa, olha aí, ó. Você vai acabar ficando refém do produto, entendeu? Então é bom você utilizar sempre pouco para você não ficar refém de nenhum produto, né? Que massa, cara. Ó, aulão, hein? Merece ou não merece aquele like lá, tropa? Vamos lá, deixava no like. Simbora aproveitar o Rafa, então, no nosso primeiro bloco aqui de react de conteúdo. A gente vai direto pro Ganza App. Se você não conhece, tá perdendo tempo aqui, ó. A rede social do jardineiro e jardineira. Aqui você pode ver cultivo, atualização. Dá para ver nossos alunos de oficina, as mais curtidas. Quem não viu o Copa Grower ainda, ó, já pode voltar lá e ver os mais de 260 inscritos aí, vários tipos de cultivo muito bacana, hein? Exatamente, cara. Ali, Rafa, a gente tá conseguindo, né, organizar o cultivo da galera, fazer pesquisa, a busca tá sensacional, parabenizar todo mundo que tá trabalhando. E agora a gente vai dar um passeio nas outdoors, aproveitando a presença do Rafa e o tema da aula, para dar essa verificada e dicas, né, Rafa? Dicas, porque a galera gosta de dicas. Vamos começar aí com o nosso querido. Quem é o querido que postou essa daí? É o Andy. Ele mandou aqui as mudanças de tempo bruscas na floração no outdoor, Rafa. Ali, né, o que ele fala, dá umas dicas aí. Então, a pergunta dele é quando tá naquele outdoor, porque no indoor a gente tem constância luminosa.
tá sempre sol, vamos dizer assim. No outdoor, às vezes você pode pegar um período muito chuvoso, nublado, e aí? Como se precaver para isso, cara? Tem jeito? Tem muito jeito não. Quando é chuva, não tem o que fazer. O nublado não é de todo ruim, não. Não é de todo ruim. Eu acho que o pior é pegar um verãozão no Rio de Janeiro. Uhum. Nossa, ali é sofrido. Então, é mais uma coisa importante das plantas companheiras. Se você tiver ali alguma que consiga fazer um pouquinho de sombra, pelo menos num período da tarde, alguma coisa assim, pouca coisa também, né, galera? Não é um barracão em cima da planta, mas, pô, uma folhinha aqui e outra ali fazendo uma sombra é ótimo. Nesse período de verão, que fica muito sol, e a planta sofre um pouquinho, né? Boa. E tá Ô, lá, Rafa, ó, aquele né? sombrite, aquelas estruturas de sombrite, né? Qual seria o número adequado, pensando assim pra galera do calor de 40 graus do Rio ali, aquele sol de lascar e outras regiões? 30% de sombreamento tá bom. Ó o Medieval aqui, ó, um dos nossos campeões aí da Copa Grower, ele postou aqui há 6 meses, ó, floração no outdoor. Tá naquele cantinho aqui, ó, já de cara a gente já vê a sombra ali, né, Rafa? Talvez colocar as plantinhas para ela pegar o sol o tempo inteiro é mais vantagem, né? Um problema desse cantinho é as goteiras, né? Ah, tá, porque tem goteira. É por isso que ele pôs ali no canto. Mas o ideal seria, né, colocar ali a planta pegando o sol o tempo inteiro, né, onde não tivesse sombra, né? Se não for no verão. No verão dá pra dar uma sombrinha durante a tarde, no final da tarde, pelo menos. Ela responde melhor. Bem bonita, amarração. Você vê né? que o trabalho do Medieval é um trabalho de outdoor, mas com características de indoor, né, Rafa? Eu sei que você é um dos caras que no outdoor fazia esse manejo, apesar de ter muita planta. É válido levar essas técnicas de indoor para outdoor e até que nível a gente consegue fazer isso, mano? Boa. Cara, é bem válido, principalmente se você tiver em vasos, né? E você consegue, como eu falei, no vaso você consegue dar maior fertilidade, dar uma maior porosidade para esse solo e a planta responde. Então você, com mais brotações, você consegue encher todas elas, né? Quando faz direto no chão, eu ainda acho melhor você deixar crescer sem a poda, em formato de pinheiro mesmo. Porque já é difícil você deixar um bud bem denso. Sim. Então, quando você deixa menos brotação, é mais fácil você deixar ele mais denso. Deixar as bombas, né? Aqui, ó. Olha essa planta que bonita também do Giganja. A Giganja manda muito aí também. Olha lá, um vaso consideravelmente até pequeno, ó. E você vê, a planta chega num porte aí maravilhoso, cara, né? É o cultivo mais fácil que tem, é o outdoor em vaso com substrato. Cara, é incrível. Você pode botar lá, só lembra de regar. Acho que o único ponto negativo é que, né, o vaso pequeno seca rápido dependendo da temperatura, então ficar ligado, se não vai regar todo dia. Vai embora, né, cara? Fica top mesmo, bem bonito. Olha isso, galera. Né, você vê aspecto da folhagem, as inflorescências, né, a estrutura da planta mais natural ali também. Top, cara, muito bom. Tem uma pergunta boa da Lígia aqui, ó. É a cor do vaso, né? No outdoor, como vai pegar o sol direto no vaso? E até não só a cor, Rafa, mas explica também do material. Tem diferença eu levar num airpot, num de feltro, né? Vai secar mais rápido. E a cor, para esquentar mais ou menos. O que você sugere aí, cara? Não tem jeito, o preto vai esquentar mais. E se for aquele de plástico, ferve, né? A coisa fica realmente quente. Então a planta não vai morrer. Mas prejudica. Se você tivesse um vaso mais fresquinho ali, ia melhorar muito. Então, o feltro é melhor do que o de plástico, com certeza. E se der para você botar alguma coisa que vai impedir o sol bater diretamente no vaso, não na planta, no vaso, aí é perfeito. Porque quando esquenta, ela sofre. Goianão mandando ver também lá no outdoor, ó. Mandando ver. Tá na hora de aprofundar, muita gente querendo aprofundar, buscando isso, buscando curso, buscando outras coisas para aprofundar. E poder ajudar nesse sentido é sempre muito gratificante, muito legal, ainda mais estar aqui com vocês, né, cara? Porra, que saudade que eu tava disso. Se você quer aquele acompanhamento personalizado, aquela conversinha no pé de ouvido, né? Aquelas dicas certeiras, por mais que você às vezes não bote fé, a primeiro momento, num segundo momento você vai falar, puta, valeu a pena, porque o resultado vem. Galera, ontem a gente teve um encontro com a turma de oficina e foram três casos, Churuganja, de salvamento de plantas. Em circunstâncias normais a gente até
falaria, não, joga fora essa planta e deixa pra lá. Ó, só em uma noite a gente conseguiu aí, ó, 3 exemplos que dá certo você acreditar ali, né, cara, no manejo, no conhecimento e salvar tua plantinha aí também e o teu cultivo de uma maneira geral. É muito gratificante, né, Churu? É muito bom ver quando dá certo, né? O Thiago Reis também deu uma dica lá na consultoria, né, que eu não vou falar para vocês aqui, mas ele deu uma dica de como é que a gente faz para saber quando se deve desistir de uma planta e quando se deve continuar com ela, que é uma questão, não é de humanas, tá? É uma questão de exatas. Tem como saber se realmente deve desistir ou não. E independente de como esteja seu cultivo, né? Porque a galera procura a consultoria muitas vezes, alguns procuram para fazer ajuste fino, né? Já tá bom, é que é só fazer o ajuste fino, e outro já chega na UTI, né, Thiago Reis? Tá morrendo tudo e a gente tá aí para auxiliar vocês. A gente vai fazer de tudo para salvar aquilo que você já começou a construir, que você já investiu o seu tempo, os seus recursos financeiros, e essa é a oficina Grow Maker. Que massa, Rafa. Vão vir muitas aí, sempre uma honra. Pô, o Rafa tá com a gente aí desde o começo da comunidade Grower Maker, nessa humildade, né, cara, né, nesse ser humano maravilhoso que ele é, e nesse profissional aí, cara, que tá em Portugal agora, né, desbravando aí vários cenários e trazendo em primeira mão aqui pra gente. Rafa, sempre um prazer, sempre uma honra, meu irmão. Até a próxima, até já, meu querido. Tamo junto, galera. Até a próxima. Que satisfação. Comunidade Grower Maker. O jardineiro revolucionário, com o seu cultivo, transforma o cenário num jardim florido. Ele mete marcha mil, com seu coração em cada flor desse Brasil. Legaliza a planta, sempre com amor. Cuida com carinho, aprecie o sabor. A terra fertiliza, traz a abundância. Na mente acende a brisa, aumenta a esperança. Esperanças, mudanças estão no ar. Leis e padrões começam a se alterar. Valores invertidos, agora questionados. Abrindo a sua mente, um novo é criado. Natural, Mystic Ganja, Ganza na união. Fazendo a plantinha expandir sua visão.